De volta com o Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o Dr. Gerson Mourão, mastologista, que está conversando conosco sobre o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama. Eu gostaria só de relembrar que vocês podem participar do Conexão Saúde. O telefone é 0 operadora 92 8111 2613. A produção está a posto, está anotando as perguntas que durante o programa o Dr. Gerson Mourão vai respondê-las. Gerson, então a gente conversou aí sobre o que é o câncer de mama, né? E sobre essa questão dos fatores de risco. O que é importante é que as pessoas às vezes confundem muito, né? Fulano fumou a vida inteira e não teve câncer de pulmão, então quer dizer que eu não vou ter também. E não é verdade, né? Então, os fatores de risco, eles são, como exemplo, do próprio cigarro e câncer de pulmão. Não é todo mundo que fuma que vai ter câncer de pulmão, mas a maioria dos que tem câncer de pulmão são fumantes. Não é isso? Então, interessante ter colocado isso aí, que foge um pouco da nossa área, mas é interessante dar um alerta. Esse camarada que fumou durante 50 anos e veio ter câncer de pulmão, sei lá, depois dos 50 anos de idade, se ele não fumasse, ele nunca teria o câncer. Certeza, E aquela pessoa que diz assim, eu nunca fumei e tive um câncer, se ele tivesse fumado, ele ia ter câncer 20 anos antes da época que ele fumou. Bom, isso aqui a gente já conversou em alguns outros programas. Eu precisava saber o seguinte: gera uma certa confusão nessa questão de fazer mamografia, não fazer mamografia, quando é que faz ultrassom, quando é que eu não faço ultrassom, não é isso? Perfeito. A lei é acima de 40 anos a mamografia ou acima de 50? Acima de 40. Acima de 40, isso. Tá. Existe câncer de mama abaixo de 40? Existe, mas só para você ter uma ideia, uma mulher com 20 anos, a probabilidade dela ter um câncer é um caso para cada 20 mil mulheres, quer dizer, é muito raro, apesar de estar aumentando. Acima dos 40 anos, de cada 200 mulheres, uma tem câncer de mama. Aos 80 anos, de cada 8 mulheres, uma pode ter o câncer de mama, entendeu? Não, eu até entendo. A mesma coisa assim a gente discute em próstata, que muitas vezes as pessoas acham assim, poxa, mas começar a fazer meu exame com 40 anos, como fazer? Se eu for fazer uma campanha de prevenção ao câncer de próstata, eu teria que atender homens entre 50 e 70 anos de idade. Porque aí eu vou pegar a maioria dos homens que têm câncer de próstata tem nessa idade. Mas, aquele cidadão, como a gente diagnostica com uma certa frequência, de 43, 44 anos, né? Ele, quando é afetado pelo câncer, ele se sente extremamente frustrado, né? Pô, doutor, por que não me avisaram que eu poderia ter câncer também? Sem dúvida, entendi. Então, assim, a nível de campanha, a nível de lei e tal, acima de 40 anos. Mas, a nível individual, né? Uma mulher, quer começar, doutor, eu quero fazer exame para ver se eu tenho alguma coisa na mama, se eu não tenho. A nível individual, você aconselharia, a partir de que idade que a mulher, a nível individual, não de campanha, que todo mundo sai correndo, mas a nível individual, vou começar a me cuidar, eu quero fazer. A partir de que idade você aconselharia a fazer? E quais seriam os exames a serem feitos? Foi muito bom o contexto que tu inseriu essa questão. Eu tenho que falar respaldado em princípios científicos. Apesar de que o Ministério da Saúde coloca a mamografia a partir dos 40 anos de idade, a sociedade brasileira e a sociedade americana entende que todas as mulheres deveriam fazer a primeira mamografia aos 35 anos de idade e, a partir daí, repetir essa mamografia anualmente a partir dos 40. Então, okay. Em nível individual... a partir de 35. 35 anos de idade. Aí você vai me perguntar, e o ultrassom, onde é que entra dessa história? Todas as mulheres abaixo dos 30 ou 35 anos de idade, você lança a mão do ultrassom. É porque, Gerson, se eu estiver errado de novo, me corrija, por favor. Tem caroço na mama, né? Sim. De tudo quanto é jeito. Então, a mulher, quando está se examinando, ela percebe que tem um caroço. Esse caroço pode ser cisto, pode ser caroço de gordura, pode ser... Isso me parece que tem uma certa frequência nessas mulheres entre 20 e 35 anos de idade, tem muito cisto, muito... Sem dúvida. Então,
Se eu estiver errado, me corrija. Por exemplo, a mulher que se examinou, viu um caroço, tem menos de 35. O exame seria ultrassom, seria isso? Seria ultrassom, ok. sem dúvida que seria ultrassom. Anwar, eu queria até mostrar um desenho aqui rapidamente. Pois não, deixa que eu seguro para você. Só para as pessoas terem uma ideia, olha esse desenho aqui, uma mama normal foi tirada a pele da mama, então você observa que a mama ela tem vários carocinhos, tem gordura, e que isso confunde as mulheres na hora que elas estão realizando O autoexame. o autoexame mamário. Daí porque você recomenda sempre que a mulher pratique todos os meses e ela só vai começar a compreender a mama dela, a entender o que é um caroço ou não é um caroço, depois de 5 anos que ela estiver praticando esse exame. Tá? Um outro desenho que eu queria mostrar para vocês era exatamente esse aqui. Esse desenho aqui. Eu acho ele fundamental para as pessoas entenderem o seguinte. Isto aqui é uma mama de uma pessoa de 20 anos. Aqui é uma mama de uma mulher de 40 anos e aqui é uma mama de 60 anos. Vejam que o tumor, o câncer mamário, é um tumor branco. Como é que você vai ver um branco dentro desse branco aqui de uma paciente jovem? Né? Você não consegue ver isso aqui, né? Aqui dentro. Daí porque, a mama da paciente jovem já é toda branca, toda né? branca, você não consegue ver, ela é densa. Certo. Daí porque você não pede a mamografia em mulheres abaixo de 30 anos. Você lança a mão do ultrassom. Mas só é feito quando se percebe algum caroço. Quando se percebe não existe algum uma caroço. rotina. Vou Não, fazer não meu existe. ultrassom de mama todo ano. Não existe uma rotina. Não existe. Né? O que existe é que está preconizado dentro das sociedades, tanto a nível do Brasil como a nível da sociedade também americana, que seria o seguinte: a partir dos 18 anos, todas as mulheres deveriam começar a fazer o autoexame. E a partir de que idade? Dos 18 anos. 18. E a partir daí, o próprio médico também vai fazer o exame dessa moça no momento em que ele colhe o preventivo dela. Então, seriam essas duas medidas. O preventivo também seria o exame da mama pelo médico. Pelo médico, sem dúvida. Se ele também achasse algum nódulo, algum caroço, a partir ultrassonografia. Do momento, lança a mão do ultrassom. Ok. Cisto. Tem demais isso, não tem? Cisto em mama? Sem dúvida. Para você ter uma ideia, Anwar, mais de 70% das mulheres, dependendo da fase em que elas vão fazer o ultrassom, você pode encontrar não só cisto de mama, eu vou aproveitar a chamada, como também cisto de ovário. Daí porque existe uma recomendação, faz parte hoje de protocolos dentro do Brasil, que toda mulher só deveria fazer um ultrassom, tanto ultrassom vaginal como ultrassom mamário, imediatamente após a sua menstruação. Ela nunca deveria fazer um exame antes dela menstruar. Porque esses cistos aí podem confundir o profissional. Achar que ela está com um cisto de ovário, por exemplo, que tem que ser operado, e muitas das vezes desaparece depois da menstruação. Então, todo o exame sempre depois da... E esse cisto de mama, tem que ser biopsiado, não tem? Quais são os critérios para biopsiar um cisto de mama numa mulher jovem que nós não temos a mamografia? Olha, fez um ultrassom, apareceu um cisto, a primeira coisa que você tem que saber, não se faz biópsia de cisto. Aí você vai me perguntar, por que não se faz biópsia de cisto? Porque cisto não vira câncer. Tá? A primeira coisa que tem que ser entendida, não se faz biópsia porque cisto não vira câncer. Então não tem que se abrir mama, ficar furando mama, isso não se faz. Agora, um cisto que cresceu, está grande, está incomodando essa paciente, você pode fazer uma punção e esvaziar. Fora isso, você não faz nenhum procedimento no cisto. Ok. Tanto é que elas ficam angustiadas, mas doutor, eu vou conviver com esse cisto? Vai. Vai porque isso faz parte da tua mama. Cisto, e também esclarecer bastante que cisto não vira câncer. Não vira câncer, exatamente. Que é o grande medo, né? Que aquilo, não é melhor tirar isso de mim, não é melhor, não é verdade? Exatamente. De um modo geral, Anwar, todos os nódulos que aparecem abaixo dos 30 anos de idade, praticamente quase todos eles são benignos. Mas precisa se entender uma coisa, que existe um tipo de caroço que aparece na mama, que é um tipo de um tumor, que essa jovem pode perder a mama, mesmo não se tratando de um câncer, chamado tumor filoides. É um tumor que a jovem palpa um pequeno caroço, e um mês depois ele já duplicou de tamanho, 12 meses depois ele já tomou toda a mama. Então isso aí precisa se tomar um certo cuidado, mas isso é muito raro.
Cistosarcoma filoide. Exatamente, cistosarcoma filoide. Agora, por falar em curiosidades... Sabe que essa pergunta, eu lembro porque quando eu fiz a prova de residência, sim, é muito que já faz há muito tempo, caiu essa questão. Você acredita nisso? Pergunta difícil de ser respondida. Né? Agora, uma coisa também que é interessante, só por curiosidade, se falar, o câncer ele pode aparecer em qualquer faixa etária, para bem dizer. Existe um relato na literatura de uma criança com 5 anos de idade com câncer de mama. Você já imaginou o que é isso? 5 anos de idade com câncer de mama? Nossa. Então são casos raros realmente, mas é só claro que curiosidade. Não tem como um médico também Exatamente. fazer uma prevenção disso, né? Mamografia dói? Tem mulher que diz que dói. É isso que é importante. Eu vou voltar a repetir. Faça sua mamografia, faça seu autoexame de mamas, sempre depois, imediatamente após a parada da sua menstruação. Por quê? Porque antes a mama ela fica congesta, ela fica dolorida. Então imagine uma mama prestes a mulher menstruar, você amassar com o mamógrafo. Por isso que é recomendado sempre que ela faça depois da menstruação. E lembre-se que essa dor é uma dor suportável e mais do que isso, é uma pequena dor que você vai sofrer uma vez por ano, que pode mudar radicalmente a história do câncer de mama dentro do país. E também não é uma dor tão grande de não, ai, não existe não é isso. uma dor tão... Ok. Prótese mamária. Né? Então, que se coloca de prótese aí, né? Sem dúvida. Não está escrito. A presença da prótese dificulta o diagnóstico do câncer de mama? A maioria dos cânceres, eles acontecem nessa região aqui. Deixa eu mostrar alguma coisa? Pois não. Interessante as pessoas entenderem isso aqui. Isto aqui é uma mama cortada, né? E as próteses, hoje em dia, são colocadas atrás do músculo e não debaixo da mama. Então, essa possibilidade de esconder um tumor nessa região aqui é muito remota, porque as próteses hoje são colocadas debaixo do músculo, aqui atrás, e não aqui, como se colocava antes. E impede a mamografia, a prótese? Não impede a mamografia. Existem hoje manobras que você faz para as mulheres que têm prótese mamária. E todas as sociedades mundiais, elas não têm contraindicado o uso da prótese que possa... Mesmo em pacientes de risco? Mesmo em paciente de risco. Ok. Pode ser usado. Bom, nós vamos ter aqui de novo um rápido intervalo comercial. Volto a lembrar que você pode continuar participando. O telefone é 0 operadora 92 8111 2613. Você pode ligar, a produção anota a sua pergunta e no último bloco nós iremos responder. Questão de 2 minutos, voltamos aqui com o Conexão Saúde.